Vai estar gravando quando eu entrar? Sim. Senhor Jesus, esteja comigo, Senhor Deus. Ela era uma acompanhante de 30 anos em Kansas City com contas para pagar. Era minha única fonte de renda. Era minha única forma de sobrevivência. Ele era um empresário bem-sucedido, com uma família e um segredo sombrio. Começou com enforcamento e estrangulamento. Homem de família durante o dia, devasso sexual à noite. Ele me chamou de anjo caído que caiu do céu junto com Satanás. De trás das grades da prisão, Maggie Ibarra fala pela primeira vez. Você o chamou de Papai Satanás. Provavelmente sim. Sobre o acordo dela com um sugar daddy sádico. Eu tinha uma casa, um carro. Ele me dava essas coisas. E em troca, você satisfazia as fantasias satânicas dele. Sim. E o assassinato brutal de uma jovem que ela atraiu para o quarto do casal. Acho que era um advogado. Ela era sua amiga, que te amava e confiava em você. Nunca imaginei que isso aconteceria. Maggie Ibarra cumpre prisão perpétua e finalmente enfrenta seus próprios demônios. Você a levou para o abate. Consegue admitir isso agora? Você é um sádico. Tem uma pena de 85 anos. Tem coação de testemunha com 7 anos fixos por acusação. Também recebi acusação de assédio, com 5 anos fixos. Houve aliciamento de uma criança com sentença de 30 anos depois. Recebi prisão perpétua. Tudo começou no Valentine's Day, em 2020. A esposa e os filhos do empresário local, Michael Hendricks, estavam de férias. Ele estava na internet procurando uma certa acompanhante. O que poderia ter terminado em uma única transação se transformou em um caso de amor distorcido que durou 1 ano, com uma mistura explosiva de metanfetamina, dinheiro e assassinato com sadismo sexual. Caso se desenrola esta noite horas após policiais acharem restos humanos na zona rural do condado de Jackson. O crime chocante tomou conta das manchetes. É a casa de Michael Hendricks, de 40 anos. Maggie Ibarra, namorada de Hendricks, também foi acusada. Ambos os assassinos agora cumprem prisão perpétua pelo assassinato por estrangulamento de Kenzie Aubrey, de 32 anos, durante uma relação sexual violenta a 3 na casa de Ibarra, em Kansas City. Ei, Maggie, por favor, sente-se. Eu sou David. É um prazer te conhecer. Desculpa, eu já estou chorando. Maggie, estamos aqui porque realmente queremos entender a mentalidade e as motivações por trás das suas ações neste caso. Por que quis falar conosco hoje? Eu meio que orei a respeito disso. Pedi a Deus para me guiar. Quero usar isso como uma plataforma para ser honesta e pedir desculpas, além de conscientizar as pessoas de que isso pode acontecer com qualquer um. Já ouvi essa frase antes. Criminoso condenado se converte na cadeia e assume a culpa. Estou cético, claro, mas quero ouvir Maggie Ibarra e descobrir por que uma jovem foi assassinada em sua cama. Não vou amenizar nada, e você também não deveria. Todo mundo que vai assistir a isso vai tentar formar uma opinião. Tudo bem, ela está sendo sincera ou está escondendo algo? A situação toda já é tensa, então eu entendo. A história desse assassino começou há uma geração, em um lugar distante. Eu sei que você teve um começo de vida muito difícil. Tive sim. Você nasceu no Havaí, filho de uma mãe adolescente com dificuldades, segundo ela. Como isso te influenciou? Meus pais eram pessoas muito boas, mas tinham problemas com vício. Aos 5 anos de idade, ela já havia sofrido abuso sexual. Aos 13, ela já morava na rua. Ela recorreu ao trabalho sexual para ganhar dinheiro. Ela usou metanfetamina para lidar com o estresse. Me envolvi com alguns cafetões quando tinha 14 anos e... fui forçada a ganhar dinheiro para eles. Sabe, eu dormia com pessoas naquela época para ter um teto sobre minha cabeça, sabe, todos os dias. O que surgiu antes, drogas ou trabalho sexual? Bem, quero dizer, os dois meio que começaram juntos, praticamente ao mesmo tempo. Aos 15 anos, ela estava grávida. Aos 16, ela era uma mãe adolescente, migrando do Havaí para o continente e se estabelecendo em Kansas City, Missouri.
Avançando para 2014, você estava anunciando serviços de acompanhante no Backpage, certo? Sim. A principal renda vinha do trabalho sexual? Era minha única renda. Entendi. Era minha única forma de sobreviver. Você conheceu um empresário de sucesso chamado Michael Hendricks, certo? Foi no site skipthegames.com? Sim, foi. Foi no Valentine's Day. O quanto você sabia sobre ele? Nada. Ele era apenas um cliente. Entrou em contato dizendo: "Oi, vi seu anúncio e minha garagem estará aberta. Aqui está meu endereço." E era assim que eu vivia minha vida naquela época. Michael Hendricks era dono de uma próspera empresa de TI e de uma casa de 280 metros quadrados com muito espaço para sua esposa e 3 filhos. Ele tinha um hangar de helicóptero no quintal para curtir seu hobby favorito. Ele postava vídeos sobre isso em seu canal no YouTube. Ei, internet. Amanhã vou fazer um voo de reposicionamento. Mas Hendricks também tinha outro interesse. Um fetiche sexual secreto envolvendo violência e assassinato. Você sabia que ele era casado e tinha filhos? Tem uma foto enorme na parede da casa dele com a esposa, os filhos e ele mesmo. Ele estava meio que levando uma vida dupla, pai de família de dia e tarado sexual à noite? Sim, acho que você pode dizer isso. Na verdade, ele tinha demônios que escondia de todo mundo. Os dois formavam um casal improvável e uma espécie de pacto faustiano. Pelo que consta, parece que tudo começou como uma relação de acompanhante e cliente. Sim, começou assim. Mas acabou se tornando algo que talvez você chamasse de relacionamento de sugar daddy. Transacional. Muito transacional, sim. Ele te atraiu com o dinheiro dele? Eu só sentia que merecia sair dessa por cima. Todo aquele trabalho que eu fiz a vida inteira, me vendendo por nada, eu não queria parar até ter uma casa, um carro, um jeito de ficar bem, um jeito de me sustentar. E então ele estava me proporcionando essas coisas. Ele pagava o seu apartamento. Pagava pela minha casa. Ou por aquele Mini Cooper? Corporal. Certo, te empregou. Ele realmente te empregou. Só o sobrenome. Sim. E em troca você satisfazia os desejos sexuais dele. Que eram nojentos e horríveis, sim. Parece que ele era um sádico sexual. Sim. Na verdade, ele ostentava essas perversões. Ou melhor, carregava nas costas. Nas costas, sim. Conte sobre as tatuagens nas costas dele. Eram assustadoras. A primeira vez que eu vi, eu soube que tinha algo errado. Mas eu não deixei que eu mesma aceitasse isso. Que não ficaria tudo bem. No centro das costas dele, havia um demônio. O demônio cobria quase todas as suas costas, com anjos praticando atos sexuais entre si. O demônio estava estrangulando um anjo com uma corrente, estrangulando um anjo, segurando-o no ar enquanto a corrente o sufocava. Arame farpado. Era óbvio pra você que ele tinha algum tipo de fixação por fantasia sexual violenta? Começou a ficar um pouco claro. E você mesmo chegou a se ver numa posição de satisfazer as fantasias satânicas sombrias dele? Como acompanhante, sim. Alguém que se beneficia disso. Para manter o dinheiro entrando. Sim. Esse é o trabalho, né? Do acompanhante. Fazer com que pareçam. Há um ditado entre acompanhantes. O cliente sabe que paga, mas não quer se sentir enganado. Mas o papel distorcido de Ibarra estava prestes a se tornar uma realidade violenta. Interpretar fantasias sombrias é uma coisa, certo? Colocá-las em prática na vida real é outra. Hendricks pesquisa na internet. Qual é a maneira mais rápida de matar uma pessoa com as próprias mãos? Você sabia que ele estava fazendo pesquisas? Você tem namorado ou algo assim? A acompanhante de 30 anos, Maggie Ibarra, está sentada em uma delegacia, suspeita de um crime terrível. Certo, qual é o nome dele? Michael Hendricks. Seu chefe é seu namorado? Sim. O chefe e namorado dela, na verdade, é o sugar daddy dela. Um homem que paga as contas dela em troca de sexo, mas não de qualquer tipo. Você sabia que ele buscava pornografia violenta? Eu estava ciente. Buscas na internet de Hendricks mostram uma perigosa fixação por violência e assassinato. E Maggie Ibarra sabia do seu segredo. Ele estava pesquisando termos como estrangular, pornografia snuff, morte. Eu estava ciente disso. Isso estava tudo claro para você. Sim. Mas Michael não foi a primeira pessoa que conheci assim.
Não é a primeira vez que tive que deixar meus princípios de lado para fazer um trabalho que, na minha cabeça, fui obrigada a fazer. Vocês dois trocavam bilhetes de amor. Sim. Ele é o arcanjo e você é a princesa demônio. Anjo caído. Ele me chamou de Eloa e ela era um anjo caído que caiu do céu junto com Satanás. O anjo Eloa, de um poema francês de 200 anos, se apaixona por Lúcifer. Mas em vez de redimi-lo, ele a arrasta para o inferno. Me parece que Ibarra quer que eu a veja como um anjo caído, menos má e menos culpada do que Hendrix. Mas será que isso é só a versão dela? Essas são referências satânicas. Acho que sim. Você chamou ele de Papai Satã. Sim. Papai Satã? Quem inventou isso? Provavelmente fui eu. Ele gostou disso? Gostou sim, certamente me enviou dinheiro. No julgamento, seu advogado tentou argumentar que Hendrix estava basicamente te controlando e que você aceitou isso por medo e necessidade financeira. Isso é mesmo verdade ou você estava mais envolvida, Maggie? Aquilo simplesmente se tornou a minha vida naquele momento. Eu só pensei, se minha vida vai acabar assim, então é isso. Sabe? Naquele momento, aceitei tudo o que acontecia. Interpretar fantasias sombrias é uma coisa, certo? Realizá-las na vida real é outra, certo? O que você achou que estava acontecendo? Nunca achei que isso realmente aconteceria. Mas ele falava muito sobre isso, né? Outras pessoas com quem eu estava também falavam disso, né? Nunca foi algo que eu realmente achei que fosse... Olhe para a vida dele. Olhe para tudo o que ele tinha. Sabe, eu nunca achei que isso realmente fosse acontecer. 6 meses após o início do relacionamento, a obsessão sádica de Hendrix parecia mais intensa. E sua anjo caído diz que entrou no jogo dele de forma convincente. Setembro de 2020, Hendrix pesquisa na internet a pergunta: qual é a maneira mais rápida de matar uma pessoa com as próprias mãos? Você sabia que ele estava fazendo uma pesquisa? Você sabia? Você falou com ele? Não era novidade, quer dizer, não era nada novo. Você falou com ele sobre isso? Ele conversava comigo sobre muitas coisas, especialmente durante o sexo. Era algo de que ele gostava de falar. Então você sabia que ele fantasiava matar alguém durante o sexo? Desde o primeiro dia em que o conheci. Desde o primeiro dia? Basicamente desde o primeiro dia em que o conheci. Primeiro, ele começou me amarrando. Depois passou para o estrangulamento e depois para outras coisas. Simplesmente foi evoluindo. E você fazia o quê? Dando corda pra isso, administrando isso. Dando corda para isso. Alimentando isso? Dar corda para isso. Não exatamente alimentar, só dar corda mesmo. Porque, na verdade, ainda me deixava desconfortável, pois ele era mais extremo do que qualquer pessoa com quem já tive experiência. Você chegou a gostar e se entregar a essas ideias também? Acho que, de certa forma, sim, porque isso o deixava feliz. E, em troca, eu ganhava financeiramente. Por dinheiro, Ibarra afirma ter mergulhado ainda mais na escuridão de Hendrix e aceitou buscar outras mulheres para a vida sexual ilícita deles. Ele pediu que você trouxesse outras mulheres para transar com ele? Isso foi mencionado. Naquele período, era nisso que minha vida se resumia. Com todos os clientes. Sexo a 3 era algo que eu simplesmente fazia o tempo todo. Kenzie Aubrey era uma delas. Sim, ela era. Kenzie Aubrey havia se mudado recentemente para Kansas City, longe da família no Texas. Assim como Ibarra, ela lutava contra o vício. Como você conheceu ela pela primeira vez? Ela era minha vizinha. Ela era sua vizinha, que virou amiga. Sim. Virou amante? Sim. Pela mensagem dela, parece que se apaixonou por você. Confiou em você? Como você se sentia em relação a ela? Ela era uma boa pessoa. Ela era uma boa pessoa em uma situação ruim. Amigos de verdade? Amizades verdadeiras? Na época em que usava metanfetamina e era prostituta, não tive amizades verdadeiras. Ela te amava. Você a amava? Acho que eu nem me amava. Michael pediu para você encontrar mulheres como ela, que eram vulneráveis, isoladas, viciadas em drogas. Acho que isso excitava ele. Michael Hendrix levava uma vida dupla. De dia, fazia o papel de marido e pai dedicado, mas à noite era consumido por sexo sádico e morte. E em outubro de 2020 ele estava chegando ao seu limite.
Ele está pesquisando informações sobre rastreamento de celular e rastreamento de evidências. Você sabia disso? Você não sabia disso? Houve algumas coisas no julgamento que eu não sabia. Alguns dias depois, ele pesquisa o termo necrofilia, a prática de profanar sexualmente um cadáver. Isso era algo que ele tinha compartilhado com você? Quer dizer, com o tempo você deve ter percebido essas coisas, certo? Sim. Isso foi 5 dias antes do assassinato da Kenzie. Parece que o hábito dele de assistir pornografia snuff está se intensificando. Você fala com a Kenzie para combinar algo de novo. Isso foi iniciativa sua ou dele? Então, na verdade, a Kenzie me procurou naquele dia e disse que tinha acabado de brigar com a mulher com quem morava. Pedi ao Michael que chamasse um Uber para ela vir à minha casa. E qual era o plano naquele momento? Acho que era só para eu e ela ficarmos chapadas. Ele não era para fazer parte disso? No dia seguinte, ele ia vir aqui, sim. Ela sabia disso? Na verdade, ela sabia disso. Ela estava lá realmente por você? Sim. Certo? Ela sabia que ele ia se juntar a você em algum momento? Ela estava de boa com isso. Nós já tivemos experiências sexuais várias vezes antes. Então não era nada fora do comum. Nessa época, ele estava procurando arame farpado no Walmart.com. Eu não estava ciente disso. Acho que isso nem foi citado no julgamento. Está no registro do caso. Parecia com a tatuagem nas costas dele, da mulher entrelaçada em arame farpado. É, parece que sim. O arame farpado fazia parte do plano para Kenzie naquela noite? A que horas Michael chegou ao local? Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, 8 horas da manhã. Kenzie estava esperando por ele. nós duas estávamos. Quando começou o sexo a 3? Provavelmente logo depois que ele chegou lá. Kenzie e eu passamos a noite fumando metanfetamina no bong no meu banheiro. Como Michael estava? Qual seu estado mental? Ele estava sóbrio? Nada fora do comum. Só um comportamento normal. Então vocês 3 estavam na cama juntos? O registro indicou que havia uma mordaça com bola na boca dela. Não. Não é verdade? Não. Foi usado algum outro tipo de contenção nela? Nenhuma. Então vocês estavam na cama, os 3, fazendo sexo. Era consensual naquele momento, você diz? Sim. Diga-me, sempre foi consensual. Mas isso estava prestes a mudar em um instante. Então isso nos leva ao momento da verdade, certo? Maggie, de acordo com sua melhor lembrança, me conte o que aconteceu naquela manhã. Em 7 de outubro de 2020, Kenzie Aubrey foi passar a noite com uma mulher em quem confiava e por quem tinha carinho. Mas pela manhã, ela participava de um ménage à trois arriscado. Michael e Kenzie estavam tendo relações sexuais. Ela estava por cima dele. E ela estava com as mãos ao redor do pescoço dele. Ele gostava desse tipo de coisa, sabe? Às vezes. E ela só estava fazendo isso de leve e estava por cima dele. E o que você estava fazendo? Eu estava deitada ao lado deles. E eu estava prestes a começar a participar, mas percebi que eles estavam apenas transando entre si. Então ele subiu em cima dela e quase imediatamente colocou as mãos em volta do pescoço dela e começou a apertar o pescoço dela. Ela deu 2 tapinhas no braço dele. Você sabia que ela estava tentando dizer para ele parar? Nessa hora eu meio que congelei. E eu não sinto nada além de vergonha e culpa pela forma como minhas ações se desenrolaram naquela manhã. Eu estava tão chapada. E eu realmente não sabia o que fazer. Mas você sabia o que estava acontecendo? Sim. Ele estava diferente? Ele parecia diferente para você? O comportamento do Michael nunca mudou. Ele nunca ficou bravo. Ele nunca mudou seu comportamento em nenhum momento. Ele estava calmo. O tempo todo. Apertando o pescoço dela? Sim. Ela deve ter ficado apavorada em algum momento quando ele parou. Fiquei assim quando ele fez isso comigo, logo que nos conhecemos. Ele era forte. Fiquei com coágulos de sangue nos olhos. E eu perdi a consciência em 4 segundos. Você sabia que ele estava indo naquela direção com Kenzie naquele momento? Naquele momento. Você sabia? Sim. Você tentou impedi-lo? Não.
Ela se voltou para você pedindo ajuda? Não. Você notou que ela estava apavorada? Só naquele momento eu soube que já era tarde demais. Ele não vai parar. Durou 4 minutos? Pra dizer o mínimo, sim. Pelo menos 4 minutos. E você não conseguiu. Nesse ponto, o que eu deveria fazer? Nesse ponto, ele está machucado. Ele machucou ela feio. Sei como é sentir as mãos dele na minha garganta. Ela está com dificuldade para respirar. Ela está dizendo alguma coisa? Ela consegue falar? Não, O que o olhar dela dizia? eu não olhei nos olhos dela. Naquele momento, eu desviei o olhar. Você não falou comigo? Você começou a andar de um lado pro outro no quarto? Você não falou com ela ou com ele? Eu não lembro o que eu disse, mas eu disse alguma coisa, assim. Eu estava com raiva, eu estava furiosa. Para ela? Eu não lembro. Você viu o momento em que a vida deixou o corpo dela? Ela estava lutando pela vida? Implorando pela vida dela? Aconteceu tão rápido que não houve súplica. Não houve... 4 minutos não é tão rápido. Acredito que ela perdeu a consciência bem rápido. 4 minutos assim parecem uma eternidade. Que horas a Kenzie foi morta? Provavelmente por volta das 8h30, 8h20. Uau! 20 minutos depois que ele chegou lá, ela está morta. É. Agora você tem o corpo do seu suposto amigo na sua casa, na sua cama. Sim. Você percebeu no que tinha acabado de se tornar? Sim. O que você estava pensando? Minha vida tinha acabado. Qual é a conversa entre você e Michael? Não houve nenhuma. Essa é a parte assustadora disso. Ele nunca perdeu a compostura. Você perdeu a sua? Eu perdi. Fui ao banheiro e usei metanfetamina imediatamente. Ele entrou e perguntou se eu estava bem. Eu realmente não sabia o que pensar de nada, então só disse que estava bem. Eu estava. Ok, estou bem. Só tentando descobrir o que fazer naquele momento. Eu estava em pânico. Ele estava calmo. Você o confrontou? Provavelmente não. E o que vocês conversaram sobre o que fazer em seguida? O encobrimento começou imediatamente. E Barra e seu papai Satã então subiram a bordo do helicóptero dele e planejaram uma insana operação de encobrimento por terra, mar e ar. Ele tentou se livrar do corpo. Mas você entende que quando diz ele, na verdade deveria dizer nós. Nossa. Eu tive uma filha linda, Kenzie Renee Aubrey, o amor da minha vida. Aqui está uma foto da minha menininha. E ela tinha olhos lindos e brilhava. Adorei os piercings dela. E toda a imagem conta a história dela em seu mundo colorido. Ela amava arco-íris e era simplesmente uma garota linda. Linda menininha. A amada filha de Cindy Aubrey, Kenzie, havia se tornado uma alma crédula, mas atormentada. Aos 32 anos, lutando contra o vício e relacionamentos conturbados, Kenzie Aubrey se viu em uma área complicada de Kansas City, longe de sua cidade natal no Texas. Eu me lembro de receber uma ligação da polícia de Kansas City dizendo: sua filha não está encrencada, mas ela está andando com pessoas ruins, com as pessoas erradas. Então, um dia, em outubro de 2020, ela mandou uma mensagem para a mãe pela última vez e desapareceu. Ela disse: falo com você depois e eu te amo. E foi só isso. Nunca mais recebi outra mensagem, outra ligação, nada. E isso foi no dia 7 de outubro, ela sumiu do mapa. Chegou o dia de ação de graças e o Natal. Nenhuma notícia. Foi quando fiz meu primeiro boletim de desaparecimento. Meses se passaram sem notícias de Kenzie. A polícia não tinha pistas nem evidências de crime até então. Foi. Senhora, ela tem 32 anos. E, sabe, ela já era adulta o suficiente para ficar sozinha. E se ela não quisesse entrar em contato com você, não precisava. Minha filha nunca teria feito isso. Ficado tanto tempo sem me procurar. Então eu sabia que ia ser ruim. Espalharam cartazes de desaparecida na cidade. Os amigos da Kenzie descobriram quem foi a última pessoa vista com ela ainda viva e pediram para Cindy Aubrey ligar para a polícia em Independence, Missouri.
O tempo todo, todos os amigos dela aqui estavam pesquisando na internet e ligaram dizendo: você precisa entrar em contato com a cidade de Independence, e mencionaram o nome, Maggie Ibarra. Eu tinha um freezer no meu porão. O encobrimento começa de imediato. O encobrimento começou imediatamente. Maggie Ibarra sabia o que tinha acontecido e onde. Ela e seu parceiro sádico, Michael Hendricks, assassinaram a jovem durante o sexo no quarto deles, que era seu covil. Ele pegou o corpo dela, carregou-a até o porão e a colocou no freezer. E então eles, com a maior naturalidade, começaram a encobrir seus rastros. E então continuou a se vestir, atendeu a uma ligação de trabalho enquanto se vestia e foi trabalhar, dizendo para mim que voltaria para resolver o problema. Ele voltará para resolver o problema. Foi assim que ele disse. Então, o que você fez naquele dia? Eu sentei no meu sofá na sala de estar e fumei metanfetamina o dia todo. Só fiquei sentada lá, literalmente o dia todo. E o que ele ia fazer sobre o problema, entre aspas? Alugar um caminhão da U-Haul no dia seguinte e levá-la para a propriedade dele, tirá-la da minha casa e levá-la para a propriedade dele. Ele levou o freezer com o corpo de sua casa para a dele. Sim, senhor. Sozinho? Eu ajudei ele. Você ajudou a carregar o freezer Sim. para dentro do caminhão da U-Haul. Sim, senhor. E aí você voltou com ele para a casa dele. Nesse momento, eu realmente não tinha escolha se quisesse encobrir isso. Havia um plano envolvendo o helicóptero dele, certo? Para se livrar do corpo. Você fazia parte disso? Fui com ele naquele dia. Não contei isso pra ninguém. Ele me pegou no aeroporto Lead Summit. Ele disse que estava levando o corpo dela para se livrar dele. Nesse ponto, ele já tinha desmembrado o corpo dela. E ela estava no helicóptero quando ele chegou ao aeroporto. Então vocês dois carregaram o que, containers? Não, já estavam carregados, não carreguei. Eles já estavam carregados? Eu não fiz nada, só entrei no helicóptero, certo? Sabendo que ela estava lá dentro? Sim, Certo. E então ele está voando? sim, Voando acima de um banco de areia? sim, para um banco de areia no Rio Missouri. E então ele tentou se livrar do corpo, o que pelo visto não funcionou. E o tempo todo que ele estava fazendo isso, eu estava no helicóptero. Eu só queria saber onde isso estava acontecendo. Certo. Então vocês esvaziaram os recipientes? Nós pousamos. Vocês pousaram, entendi. Ele levou uma peça até a água e eu vi ele seguindo a rio abaixo porque não afundaria, e eu o observo do helicóptero enquanto ele entra em pânico e atrás de volta. O que acontece depois? Ele retorna com a peça ao helicóptero e voamos para sua propriedade. Os filhos dele estavam prestes a chegar em casa. A urgência dele naquela tarde era chegar em casa antes que as crianças descessem do ônibus. E agora ele está trazendo os containers de volta para casa. Ele estava no telefone, no helicóptero, falando com o vizinho e pedindo uma retroescavadeira. Então, nesse momento, eu meio que já sabia qual era o próximo plano. Mas você entende que, quando diz ele, na verdade deveria dizer nós, porque agora você faz parte disso também. Sim, sim. Você já pensou em procurar as autoridades? Claro que pensei. E acho que acabei ficando egoísta. Querendo viver cada momento da minha vida que eu ainda podia, porque era bom. Ainda era, apesar do que aconteceu. A vida que eu estava tentando viver por tantos anos. E acho que eu simplesmente não queria desistir dela. Claro. Mas agora, em troca, você não só tem que agradá-lo, mas também tem que conviver com o que fez. Assassinato, certo? Você achou que conseguiria conviver com isso? Por um tempo eu consegui. Claro, porque eu ainda usava drogas naquela época. Então, por um tempo, eu meio que senti que, se eu simplesmente não dissesse nada... Mas você não parecia ter problemas para conviver com isso até ser pego. Claro, na verdade... Você estava tentando não ser pego. Eu acho que esse é o pensamento de qualquer pessoa que faz algo errado. Se eu simplesmente não contar nada pra ninguém, isso vai passar e eu posso seguir em frente. Hendricks claramente tinha algum tipo de fixação sexual pela morte. Existem vários termos clínicos para o desejo de torturar e matar sexualmente. Parafilia, erotofonofilia, todos termos basicamente para homicídio sexual sádico. Mas, Maggie, a grande questão é até que ponto você também estava envolvida nisso. Você a recrutou, mesmo sabendo que ele era um pervertido violento com fetiche por morte.
Você disse para ela desligar o celular antes de ir para a sua casa. O que para mim se conecta à pesquisa dele sobre evidências de celular e rastreamento. Isso pega mal. Você sabia que a Kenzie viria ficar com você, né? Porque é quase como se você fosse a isca para atrair a Kenzie para as garras dele. Sua mãe testemunhou que você e o Hendricks, depois, os dois, contaram para ela com alegria sobre o assassinato. E que enquanto ele a estrangulava até a morte, você disse para ela que estava gritando obscenidades para a Kenzie, enquanto ela lutava para respirar. E você não fez nada para impedi-lo. E quando os cartazes de pessoas desaparecidas começaram a aparecer pela cidade e a família da Kenzie implorava ao público por informações, você continuou se relacionando com ele por meses e meses, trocando bilhetes de amor com o papai Satã e planejando substituir a esposa dele, depositando as transferências dele pelo Cash App. Esses são todos atos voluntários, ações praticadas por você da sua parte. Sim. E isso sugere fortemente, pelo menos para mim, pelo que está registrado, que você e Michael podem ter planejado o ataque juntos, executado juntos e encoberto juntos. Você pode admitir isso agora? Sim. Tudo verdade? Sim. Assim que aconteceu, percebi que não conseguiria me afastar dele. Aquele dia, isso não era para ter acontecido. Sim, nós fizemos encenações e conversamos sobre isso, mas nunca passou pela minha cabeça que isso fosse acontecer naquele dia. Mesmo assim. Então não foi planejado. Mas quando aconteceu, o que eu deveria fazer naquele momento? Eu não simplesmente acordei um dia e decidi, quero machucar pessoas, ou quero arruinar vidas, ou quero separar essas famílias. Mas eu só pensava que estava começando a viver a vida que sempre quis. Minha filha voltou para a minha vida também nessa época. Não é algo que eu gostaria de discutir. Até agora, Ibarra parece que está contando tudo. Mas há mais neste caso. Eles me mostraram algumas fotos de uma garota e disseram que a mataram. É sobre isso que Ibarra não quer falar. Eles me disseram onde a enterraram. O papel essencial de sua filha de 13 anos no caso de assassinato. Essa é uma parte fundamental da história. Não dá para falar honestamente sobre o ocorrido sem abordar isso. Sim. E os crimes vergonhosos de Ibarra e Hendricks contra sua própria filha. Quanto você sabia sobre o histórico de pedofilia dele? Ele realmente compartilhou isso comigo. Você veste ela com lingerie e deixa ela deitar na cama com você e Michael. Nós estávamos todos deitados na cama juntos e ele começou a me tocar. Você é um sádico? Então eu comecei a criar um vínculo e depois ela me contou sobre o namorado dela e eu conheci o namorado dela. Em abril de 2021, uma corajosa garota de 13 anos conhecida como Jane Doe senta-se com um psicólogo forense e ajuda a resolver o assassinato de uma pessoa desaparecida. Eles me mostraram algumas fotos de uma garota e me disseram que a mataram. Ela me contou que o namorado dela a estrangulou até a morte e colocou o corpo dela no freezer. O corpo pertencia a Kenzie Aubrey, de 32 anos, que estava desaparecida há 9 meses. Eu não sei. Parece que tudo isso é um sonho. A garota ouviu a história aterradora diretamente dos assassinos, sua mãe biológica afastada, Maggie Ibarra, e o Sugar Daddy de Ibarra, Michael Hendricks. Me fale mais sobre o que viu nas fotos do Michael. Isso ocorreu quando Ibarra convidou a garota para passar a noite com ela e Hendricks, mostrando à criança fotos da vítima. As mãos dela estavam amarradas e ela completamente nua. Sim, o cabelo dela era curto e prateado acinzentado. A jovem testemunha foi retirada da mãe aos 4 anos após evidências de abuso. Eu realmente quero voltar para minha postagem sobre ela. Ela tinha 13 anos e estava em um lar adotivo quando Ibarra a encontrou nas redes sociais. Ibarra diz que Michael Hendricks a incentivou a retomar contato com a criança. Quanto você sabia sobre o histórico dele de pedofilia? Eu sabia que ele tinha.
Você sabia que ele já foi investigado por ter relações sexuais com o tio? Com um garoto de 14 anos, Você sabia disso? Uma das coisas dele que... ele compartilhou comigo tem... Uma das buscas online dele foi, abre aspas, como encontrar prostitutas menores de idade. Você sabia disso? Não é surpreendente. Como ele soube que você tinha uma filha de 13 anos com quem você não tinha contato? Ela era... lutava com a situação dela na casa adotiva. Então foi a minha oportunidade de, retomar a relação com ela. Ela cresceu entre abrigos e hospitais psiquiátricos. Sim. Quando voltou a falar com ela, ela já estava muito traumatizada, frágil e perturbada. Você sabia, não é? Sim. E mesmo assim, você a levou para conhecer um homem que você sabia ser um sádico sexual. Por que você faria isso, Meg? Só uma parte do nosso relacionamento foi negativa. Então ele assumiu aquele papel de cara encantador, bom pai. Primeiro, você e o papai Satã contam para essa garota frágil de 13 anos sobre assassinar Kenzie durante o sexo. Cerca de 7 meses depois do ocorrido. Mostram para ela fotos sangrentas do corpo da Kenzie. Sim, desmembrado. E então, assim como haviam feito com Kenzie meses antes, Ibarra e Hendricks atraíram a criança para a cama deles. Ela me disse para experimentar uma lingerie. Eu me sinto confortável, perigosa. Na frente de um desconhecido, especialmente homem. E ela disse, bem, não nos julgue. Quero dizer, é assim que somos. Tipo, não é nada de ruim. Não queria magoar os sentimentos dela, pois acabei de conhecê-la. Mostrei para o namorado dela. Tentei mudar um pouco, mas ela disse não, só sente na cama. Então eu coloquei alguma coisa assustadora para assistir. E o namorado dela disse que fica excitado assistindo pessoas morrerem. Você a veste com lingerie contra a vontade dela e deixa ela deitar na cama com você e Michael. Michael entre vocês dois. E então você disse para ela, não nos julgue, não é estranho, é normal. Estávamos todos deitados na cama. Eu não queria estar na cama. Eles só perguntaram se eu queria saber como é a sensação. Porque eu ainda era virgem, mas eu pensava, eu não acho que isso seja certo de jeito nenhum. Esses são atos cometidos por você. Você não pode colocar a culpa no Michael Hendricks. Atos cruéis, bárbaros e sádicos seus. Você assume a responsabilidade por eles? Sempre assumirei total responsabilidade pelos erros. Você é um sádico? Não, senhor. Entregar a própria criança para um tormento grotesco e que muda a vida. Como você explica isso? Não há como explicar isso. Eu sempre achei que era uma boa pessoa. E então eu conheci o Michael. E aos poucos, com o tempo, minha moral e as coisas em que eu acreditava começaram a mudar. Ser uma viciada em drogas não ajudava. Ibarra foi presa e acusada de crimes sexuais contra crianças e fez de tudo para desacreditar sua filha traumatizada. Ela é perigosa. Minha filha é perigosa? Na época, você agiu rápido para tentar encobrir aqueles crimes hediondos. Sim, eu fiz isso. Tentou manipular e difamar ela. Você disse à polícia que ela é uma mentirosa. Ela prometeu. Eu disse isso pra muita gente. Ela é uma integrante de gangue. Ela é perigosa. Tudo isso só para se salvar, claro, e às custas dela. Claro que foi. Eu senti tanta vergonha. Eu senti tanto medo naquele momento, sabendo até onde tudo tinha chegado. Claro que foi. Ela me disse que eu estava mentindo e continuou me fazendo sentir como se eu estivesse mentindo. Ela insistia que eu sou mentirosa. Ela disse que você a manipula para fazê-la duvidar de si mesma. Sim. Ela seguia tentando me confundir. Ela me disse que eu estava tomando remédios e disse que eu era doente mental. Então você tentou fazer outras pessoas convencerem ela a dizer que era tudo uma mentira. Minha mãe. Incluindo sua mãe, seu ex-namorado. Você não ficou preocupada como mãe e com aquela parte de você que, segundo você mesma, ainda sabia o que era certo e errado? Você não ficou preocupada que tudo isso destruiria aquela criança para sempre? Claro. Então como você explica isso? Eu não consigo explicar. Não consigo explicar, assim como todas as pessoas que abusaram de mim na infância.
Eu fui essa pessoa naquele momento. Não sei o que deu em mim, nem o que aconteceu. Todo dia ela me diz que eu vou acabar como ela porque ela foi prostituta. E ela me diz, tipo, todo dia que eu vou acabar como ela. Que eu vou vender meu corpo e tal, mas eu realmente não vou. E sim, eu falei isso pra ela várias vezes. Não todo dia, ela disse que é todo dia, mas eram só conversas normais que eu estava tendo com minha filha. Não parece uma conversa normal. Ela diz várias vezes que eu estou seguindo o mesmo caminho e que um dia vou acabar igual a ela se eu não parar. Ela disse, minha mãe, ela tem tipo umas coisas sexuais no armário dela e ela quer que eu faça parte disso. E todo dia ela me diz que eu vou acabar como ela porque ela é prostituta, mas eu realmente não vou. E ela não é. Seguindo sua própria bússola moral, a filha de Ibarra denunciou os crimes. Eles me disseram onde a enterraram, eu não sei. Eu não sei exatamente onde fica, mas sei que é naquela área. E revelaram a verdade sombria por trás do desaparecimento de Kenzie Aubrey, enterrada debaixo da janela do quarto de Hendricks. A filha de Ibarra agora é adulta e também mãe. Ela estuda para ser enfermeira enquanto trabalha para superar o passado doloroso que sua mãe está finalmente enfrentando. Ela está indo bem e fazendo de tudo para quebrar o ciclo. Eu nunca deixei de assumir a responsabilidade pelas coisas que fiz, mas conversando com você hoje, percebo que eu era muito mais responsável do que gostaria de admitir. Fair. É difícil aceitar? É, sim. Quero buscá-la. Disse que a traria para casa. Eu já sonhei que seria assim? Não. Cindy Aubrey atribui à filha de Ibarra o retorno de Kenzie para casa. Não sei se ela teria sido encontrada sem toda aquela investigação delas. E levado os assassinos dela à justiça. No tribunal, um vínculo incomum se formou entre a mãe da vítima e a filha do assassino. Eu me sentei ao lado de Meg, filha de Ibarra, que tinha 16 anos na época. E a mãe dela estava bem ali. Sim. Às vezes, a mãe dela olhava para trás. E quando eu via isso, eu sempre fazia questão de colocar minha mão na perna da filha dela porque eu queria que ela visse que você tirou a minha de mim. Mas eu tenho sua filha bem aqui e viva. E ela é meu anjo. Eu não ia ser mãe com raiva porque não era isso que Deus queria que eu fizesse. Foi ela que tiraram de mim. Linda menininha. Toda essa aprovação mudou a vida das pessoas. E é isso que precisa continuar. E avisar as pessoas. Neta, você pode ser uma sobrevivente.